Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje a gente está começando o nosso semeando e é um momento que eu sinto que foi separado por Deus para um novo tempo. Eu tenho sentido que Deus tem chamado as pessoas para uma vida íntima com Ele já faz isso há muito tempo, só que eu sinto que hoje tem uma urgência diante de tantos cenários que a gente tem vivido, mundiais, dentro de famílias, e eu sinto que Deus tem me chamado para isso e que eu seja essa semente que vai levar essa boa nova e que isso germine, não só em mim, mas em muitas pessoas, porque até o que eu ouvi ontem na igreja foi justamente que a semente, ela é uma semente, mas que ela, depois de germinar e florescer, ela vira muitas sementes, né? Eu vou colocar uma música aqui para que a gente possa fazer uma oração e começar a falar um pouquinho sobre o que Deus falou comigo, vem falando comigo, e eu quero compartilhar com vocês, tá? E algumas, além do que eu já tinha programado, eu também li algumas coisas hoje que eu queria deixar aqui. Tá conseguindo ouvir bem, Will? Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem? Estão conseguindo ouvir? Bom dia, Lu. Eu tava falando outro dia de você. Estava falando outro dia de você. Saudade de você. Bom, vamos começar com uma oração. Eu já publiquei a devocional hoje e eu vou falar um pouquinho sobre o que Deus tem compartilhado comigo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa presença aqui nesse lugar. Muito obrigada porque o Senhor já chegou. O Senhor foi o primeiro a chegar aqui. O Senhor já preparou esse momento para nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o seu amor nos constrange. Muito obrigada, Senhor, porque a sua presença é real. O seu Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos acompanha, aquele que está dentro de nós, aquele que nos fortalece. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado. Muito obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Muito obrigada, Senhor, pela fé que o Senhor faz crescer em nosso coração. E muito obrigada, Senhor, porque muitas vezes aos olhos humanos nós não estamos vendo, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, nós já podemos contemplar tantas vitórias, Senhor. Tantas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que nos cercam. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor chegou em primeiro lugar aqui, preparou o ambiente, falou tão poderosamente hoje, com tantas coisas. E, Senhor, que essa seja uma semente que está sendo plantada por Ti, aliás, por mim, e regada por Ti, e que encontre solo fértil, e que ela venha florescer,
e dar muitos frutos. Senhor, fala aos nossos corações no dia de hoje. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada por tudo. No nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã eu acabei esquecendo de mandar, porque a devocional ela tá aqui no meu celular, mas eu vou tentar entrar por esse outro aqui, que tá tocando a musiquinha. Eu vou ter que tirar um pouquinho a música para ler a devocional que eu fiz, que Deus falou ao meu coração, e eu falei, e eu coloquei hoje de manhã. Vou botar meus óculos porque a idade não me permite mais ficar sem óculos para ler. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir. Mas todos recusaram o convite. Então mandou outros criados e disse: digam aos convidados que preparei o banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está pronto. Venham depressa para o banquete de casamento. Mas os que ele havia convidado não lhes deram atenção e foram tratar dos seus negócios para sua fazenda, outros para os seus negócios. Muito interessante, porque isso a gente vê diariamente na nossa vida, né? Quantas vezes nós somos convidados para fazer algumas coisas e não temos tempo, né? Não dedicamos nem atenção, né? O cuidado para estar ali. E Deus nos chama o tempo todo. Bom, você já fez uma festa e chegando o horário ficou ansioso se as pessoas que você convidou viriam? Porque é frustrante você planejar uma festa e as pessoas não poderem ir, dar desculpas ou simplesmente não aparecerem, não é mesmo? Mas é exatamente isso que fazemos com Deus. Deus preparou um banquete com o melhor que se pode imaginar nessa vida, com as maiores iguarias, e simplesmente quando recebemos o convite para a festa, recusamos de pronto, ou em cima da hora damos uma desculpa ou simplesmente não aparecemos. Estamos sempre muito ocupados com os nossos dia a dias, com a nossa família, com fazer comida e dormir e ver televisão e mexer no celular, trabalho, filhos. Só pensamos nos nossos afazeres, nossos problemas ou prazeres. Achamos que vamos perder tempo se pararmos para ir à festa. Não podemos imaginar do desfrute, do descanso e prazer que esse momento estamos sendo chamados pode nos dar. Porque Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a festa está pronta. Tudo está preparado. Deus preparou para mim e para você. E esse banquete com tantos presentes não será desperdiçado. Deus tem planos individualmente para cada um de nós, planos de paz e não de mal. Mas se não estivermos disponíveis, Ele não desperdiçará e dará àqueles que aceitam o convite. Por isso, vemos algumas pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus, onde ela vive milagres e milagres em sua vida, onde ela não se preocupa com a adversidade que surge em sua frente, porque sabe que Deus está à frente. Ou já outras pessoas, nada anda. Tudo é difícil, tudo é desgaste, parece que ela nada e morre na praia. Parece que as coisas acontecem somente para outras pessoas e nunca com ela. É porque ela faz tudo com suas próprias forças. Tudo com as suas próprias mãos. Não aceitou o convite para a festa, para o desfrute das iguarias do rei. Todos sabemos que relacionamentos abrem portas. Imagine um relacionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que portas que esse relacionamento não vai abrir? Portanto, esteja hoje sensível. Não seja você aquele que recebeu o convite e simplesmente não foi para o banquete do rei. Eu lendo essa passagem ontem, na realidade, eu li essa passagem ontem e hoje eu continuei meditando nela.
E é interessante como a gente muitas vezes perde o melhor de Deus. Muitas pessoas, inclusive, às vezes falam, né? Eu não vou à igreja, ou eu não vou me render a Jesus porque eu vou perder meu tempo. Mas as pessoas não conseguem entender o que de benefício a gente ganha. A Bíblia diz que o morrer para o mundo é lucro. Só que isso é muito estranho as pessoas ouvirem. É muito estranho. Porque assim, como que eu vou morrer para os meus prazeres? Como que eu vou deixar de beber? Como que eu vou deixar de ir à festa? Mas, gente, a festa que Deus nos preparou é imensurável. Sabe aquela festa que quando você vai, você chega e você, meu Deus, que comida deliciosa, que ambiente gostoso, que coisa gostosa foi aquela festa. Como que eu nunca poderia ter imaginado que eu estaria numa festa assim. É exatamente essa a festa que Deus tem para nós. Outra coisa que eu também vi aqui hoje, que eu queria compartilhar com vocês, que eu também gosto muito de um aplicativo que chama Glorify. E eu estava lendo hoje a devocional do Glorify e falou muito ao meu coração. Falou comigo, porque muitas vezes eu não me sinto capaz. Quantas vezes, né, a gente fala assim, mas... E aconteceu com Moisés, e é justamente a passagem que está falando aqui. Quantas vezes Deus nos chama para algo, eu falo assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu mesma fiquei pensando diversas vezes, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entrar numa live, fazer uma live, ou acordar cedo, preparar para poder entrar num horário cedo também, porque muitas pessoas podem não estar acordadas ou não conseguir acompanhar a live nesse horário, mas o cedinho é mais fácil das pessoas acompanharem. E eu fiquei pensando sobre isso e a devocional fala exatamente sobre isso. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Olha só, isso falou muito comigo, porque eu falei assim, mas como que eu vou fazer? E Deus fala, eu o conheço pelo nome. É tão interessante isso, né? Você saber que Deus te conhece pelo seu nome. A gente é olha quem nós somos nesse mundo. Quem é a Samantha? Quem é o Will? Quem é a Luciene nesse mundo? É a Luciene, mas sei lá quem é a Luciene. Mas Deus fala assim, eu conheço a Luciene, eu conheço o Will. Eu ansiei pela formação dele. E isso mexe com a gente, porque o amor dele nos constrange. E continuando aqui o versículo fala, se me vês com agrado, Moisés falando, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permita saber quem... gente, peraí, deixa eu voltar, porque isso aqui está repetido. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Isso é muito sério. Eu estou passando por uma situação na minha vida onde Deus foi me sinalizando algumas coisas. Tinha um desejo do meu coração, existia um desejo no meu coração muito grande, mas eu falava o tempo todo, Senhor, esse é o meu desejo, mas se não for da sua vontade, eu aceito a sua vontade. E, inclusive ele me fez esperar esse momento chegar por um bom tempo, e eu entendi que não era o momento. E eu falei assim, tá bom, eu vou aguardar porque eu sei que o Senhor tem um momento certo. Eu não quero fazer com as minhas próprias forças. E é exatamente isso que Moisés fala, porque ele estava sendo enviado, o povo estava sendo conduzido e ele só queria ir se Deus fosse com ele, porque se Deus não fosse, eles não iriam sair daquele lugar. E continuando aqui, como se saberá que eu
e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E esse é interessante também, né? O que eu tenho de melhor? Como é que o Senhor vai cuidar mais de mim? Como é que eu sei que o Senhor está tendo esse carinho especial comigo? E Deus vai mostrando nas pequenas coisas, nos detalhes. E Deus, Ele cuida até daquilo que não é importante, são mimos, né, que a gente diz. Às vezes a gente está desejando algo tão simples, tão bobo, que assim, é um desejo nosso, mas que nem é tão prazeroso isso, né? Não é tão importante isso. E quando você vê, Deus fez aquilo por você. E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Que ousadia, né? Como que como que Moisés chega e fala assim: ai, me mostra a tua glória. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu tinha vontade também de experimentar disso. E isso a gente, para conseguir, eu acredito que Deus ainda faça isso. Eu creio que Deus fez ontem, faz hoje, vai continuar fazendo. A gente tem que realmente se dedicar e buscar Ele de todo o nosso coração, porque assim, com a nossa vaidade a gente não vai conseguir ver Deus. Sim, Deus sempre nos enche de mimos. E essa semana que passou, Deus mandou um mimo pro meu marido. Ele queria beber água de coco, a gente não comprou no mercado, porque eu achei muito caro. E Deus simplesmente fez com que os rapazes cortassem os cocos dos coqueiros aqui perto. E eu peguei vários cocos e a gente tomou água fresca de coco. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Diz o Senhor: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E aí, esse é o texto inspirativo para a devocional. E olha que devocional rica. Há algumas perguntas que ecoam o coração e a mente, mesmo dos cristãos, mais maduros na fé. Como poderemos ter a certeza se é Deus que está falando conosco? Como é a voz dele? Ao nos depararmos com tais questões, devemos enxergá-la como formadores do nosso crescimento espiritual e não como questões negativas de confusão. Temos a tendência de querer que as soluções venham prontas para as nossas perguntas. Nesse caso, gostaríamos de um manual de instruções com passo a passo, claro, para aprendermos como Deus fala conosco. Porém, a realidade do cristão é que somos convidados a um relacionamento espontâneo e único com o Senhor. Então, assim, é interessante que não é aquela resposta, aquela receita de bolo. Não adianta, Deus age assim, assim, assim. Muitos fazem isso. Deus não age dessa forma e Deus não age de outra forma. Mas não. Deus, Ele é infinito. E Ele age da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer. Uma hora Ele pode vir como um trovão. Outra hora Ele pode vir como uma brisa leve e suave, como aconteceu lá no passado. Então, assim, eu creio que pode ser numa ventania, e pode ser num furacão, como aconteceu comigo recentemente, foi num furacão, ou pode ser aquela brisa suave, quando o nosso coração sente paz. Porém, a realidade do cristão é que somos convidados a um relacionamento espontâneo e único com o Senhor. Esse relacionamento deve estar fundamentado na confiança e baseado em uma vida inteira, buscando continuamente a presença de Deus e priorizando a intimidade com Ele. De tempos em tempos, vemos nas Escrituras situações em que Deus falou diretamente com as pessoas. E isso cria em nós um anseio, um desejo de ouvir a sua voz audivelmente. No versículo 18 da passagem de hoje, Moisés ousadamente pede a Deus: mostre-me sua glória. Deus atendeu o pedido, mas Moisés teve que esconder o seu rosto na fenda de uma rocha, enquanto o Senhor
resplandecia para ele, pois ver Deus face a face resultaria na sua própria morte. Ele foi incapaz de ver a face de Deus, mas recebeu uma grande certeza de que Deus e sua glória estariam com ele ao liderar o povo hebreu. Não contemplaremos a glória de Deus da mesma forma que Moisés fez quando se escondeu na fenda da rocha antiga. Mas agora recebemos Jesus em nossa vida, conhecemos algo ainda mais poderoso do que a sua aparição física na terra. Temos o Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós. Quando você gasta tempo nutrindo seu relacionamento com o Espírito Santo, você começa a reconhecer sua voz, lembrar de suas promessas, ouvir novos sussurros à medida que cresce na fé e experimenta a sua presença e glória. Essa semana, tenha o objetivo de reconhecer, lembrar e receber os sinais do Espírito Santo, para que você persevere fielmente na atividade que Ele confiou a você. E eu creio que Deus separou esse tempo. Eu ouvi tantas confirmações de que esse era um novo tempo e que eu deveria começar essas lives. Porque eu eu não sei há quanto tempo, eu já venho fazendo essas devocionais diariamente. Fielmente, todos os dias eu posto os devocionais que Deus colocou no meu coração. E eu comecei a sentir o desejo de algo mais, de acrescentar, de poder somar. E eu não sei como, comecei hoje plantando essa semente, semeando. E vamos ver o que isso vai germinar e florescer. Então, assim, eu sinto que a devocional que eu já tinha preparado, que eu preparei para postar, eu falei, mas eu senti no meu coração também de ler aqui com vocês essa devocional do Glorify, que me edificou muito. E aqui, finalizando, Deus está ciente de que em certos momentos questionamos sua voz, mas Ele continuará a falar e se dar a conhecer, como fez com Moisés, em meio a incertezas que você pode enfrentar. Então, assim, a Lu tá falando que já ajudou muito a ela essas devocionais. Eu já recebi alguns testemunhos, inclusive eu tenho uma professora muito querida, que eu mando também para ela não tem Instagram, eu mando as devocionais para ela e a gente compartilha, já falou muito. Ela começou como minha professora. São os caminhos de Deus, né? São os mistérios de Deus na nossa vida que a gente não entende. Ela começou como a minha professora. O objetivo dela era me ensinar inglês. E eu não sei como as nossas aulas se tornaram simplesmente momentos com Deus. E assim, até hoje, as nossas aulas eram do início ao fim, falando de Deus, falando dos milagres de Deus, falando de como Deus age e como Deus se manifesta. E hoje nós somos irmãs em Cristo. E eu falo, ela é minha irmã, ela me chama como aquela auxiliadora, aquela mulher que está ali do lado dela como amiga, como irmã, como companheira, e a gente mora longe. Ela mora em Petrópolis, eu moro aqui, a gente se viu algumas vezes presencialmente, mas são os caminhos de Deus. Hoje a gente está começando essa nova fase desse momento. Vai ser um momento mútuo de compartilhar, de orar, de ler a palavra, de estar com Deus, de estar na presença de Deus. E saiba, Ele foi o primeiro a chegar. Antes mesmo de eu ligar essa live, ou antes mesmo de eu me ajoelhar e orar e ter o meu momento com Ele, Ele já estava aqui. Porque Ele já vem falando, Ele já vem estando presente todos esses dias. E eu me emociono porque, assim, é muito bom estar na presença de Deus. E experimentar Deus é sobrenatural.
só quem vive é que pode dizer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele faz infinitamente mais. É impossível você descrever com palavras, com ações, o que Deus pode fazer e o que Ele faz na nossa vida. Então, assim, hoje a gente finaliza esse primeiro, a jogar a primeira sementinha na terra. E eu tenho certeza que essa terra é fértil, porque é Deus que está preparando ela. E que a gente possa ser aquele que cuida, cultivar essa semente, aquele que vai regar, aquele que vai proteger se o sol estiver muito forte, para que essa semente possa germinar e dar muitos frutos. Foi muito bom aqui estar com você, Lu. Tenho muita saudade de você, muita mesmo. E onde eu moro aqui tem uma hidroginástica de manhã. E eu sempre que vejo a hidroginástica eu lembro de você, eu lembro da gente. E que Deus abençoe a nossa vida e que o nosso dia seja repleto da presença de Deus, que a gente possa sentir Deus nos pequenos detalhes, o cuidado de Deus nos pequenos detalhes, e que seja uma semana cheia da presença dele. Que ele possa permitir que a gente sinta ele e que a gente seja instrumento nas mãos dele, tá bom? Também sinto muito a sua saudade. Beijo, Lu, beijo, Will, e bom dia, e vamos agora começar o nosso dia abençoado, tá bom? Beijo e fica com Deus.